vitória é nossa. Paz sobre os irmãos, amém? Aproveitar que os irmãos estão de pé, nós vamos fazer a leitura. Muito obrigado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Apenas o versículo de número 33. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 15, apenas o versículo 33, o versículo tema desta campanha que inicia hoje, né? Louvado seja Deus, amém? Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém. Você pode sentar? Louvado seja Deus, agradeço ao Senhor por estar aqui nesta noite juntamente com os irmãos. Agradeço aqui de público ao pastor Daniel, né, justificou comigo, né, a sua ausência em função da grande bênção, né, que ele recebeu. E nós louvamos a Deus por estar aqui, poder rever os irmãos, rever os amados do Senhor, estar aqui também com o Diácono Alexandre, o missionário Melino, o Joelino. É um prazer muito grande ver também nesse rio Gessé. Eu sempre tive vontade de levar o Gessé para Goianá. O Gessé é o Gessé, né? O Gessé é uma bênção de Deus. Nós trabalhamos no Gessé 4 anos na Decebrais e o Gessé é uma bênção. O Gessé é uma bênção. Amém, irmãos? O tema da nossa campanha é livre das más influências. O texto base desta campanha está em uma das cartas que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Eu sou muito fiel ao texto e eu gostaria de trazer algumas informações para nós, para o nosso conhecimento sobre e contextualizar, para que nós possamos chegar de fato aqui no tema e receber da parte de Deus este livramento, né, das más influências que tem cercado a igreja de todas as partes. Paulo foi um grande missionário, os irmãos sabem muito bem disso, um grande plantador de igrejas. E uma das igrejas que Paulo plantou pelo Espírito do Senhor foi a igreja de Corinto. Algumas razões porque Paulo fundou uma igreja em Corinto e fez desta igreja o seu QG missionário. Algumas particularidades na cidade de Corinto, razão pela qual Paulo dedica 1 ano e meio de maneira exaustiva na pregação da palavra de Deus, na pregação do Evangelho naquela cidade, uma cidade muito importante. E Paulo vai agora pelo Espírito ser usado por Deus para ali pregar o Evangelho e ganhar almas, ganhar vidas para Cristo e ali iniciar uma igreja que for agraciada pelos dons espirituais. Há quem diga que os 9 dons do Espírito do Senhor estavam distribuídos naquela igreja, uma igreja muito especial, porém uma igreja com muitos problemas. Porém, algumas particularidades da cidade de Corinto é importante para que nós entendamos o tema que foi proposto para essa campanha. Paulo funda a igreja, não afunda, né? Porque tem pastores que afundam a igreja, né? Mas Paulo era um fundador, né? Era um plantador de igrejas. Paulo planta uma igreja em Corinto, primeiro por causa da sua geografia. Corinto é banhado por 2 mares, né? O mar Egeu e o mar Jônio. Em Corinto tinha um porto muito importante. E Corinto era considerada uma encruzilhada do mundo. Corinto recebia gente e saía gente de todas as partes do mundo. Era uma cidade cosmopolita, né? Ou seja, recebia pessoas de várias partes do mundo. Por esta razão, Paulo funda uma igreja na cidade de Corinto, porque ganhando as pessoas que visitavam Corinto, aquelas pessoas levavam a semente do Evangelho para várias partes do mundo. A segunda causa porque Paulo funda uma igreja em Corinto é que a cidade de Corinto havia sido destruída e recentemente reconstruída. Para quem conhece
seja, aquela cidade nos tempos de Paulo era uma nova cidade. Numa cidade nova é mais provável a receptividade do Evangelho, por ainda não ter esta nova cidade, suas raízes culturais e as suas tradições estão consolidadas. Sendo assim, Paulo escolhe a cidade de Corinto. A terceira razão, meus irmãos, porque Paulo inicia a obra missionária na cidade de Corinto, era por causa da imoralidade daquela cidade. Os irmãos terem uma ideia, a palavra corintianizar se tornou um provérbio imoral, um palavrão, porque a cidade era sinônimo de imoralidade e perversão de todas as formas. Em Corinto havia numa acrópole um templo da deusa Afrodite, chamada deusa do amor, onde aproximadamente 1000 prostitutas adoravam a deusa Afrodite por meio de orgias e perversões sexuais e homossexuais, estabelecendo em Corinto o turismo sexual. A decadência moral daquela cidade moveu o coração de Paulo. E por última razão, porque Paulo inicia a obra missionária na cidade de Corinto, era por causa da espiritualidade. Corinto era uma cidade profundamente entregue ao paganismo, à idolatria, e isso trazia à tona o que era a religiosidade do seu tempo. Era uma cidade onde as pessoas confundiam promiscuidade com divindade. O Evangelho, que traz a santidade e pureza, precisava entrar naquela cidade. Por esta razão, repito, Paulo dedica 1 ano e meio ou 18 meses pregando, ensinando exaustivamente os fundamentos do Evangelho de Jesus. Um fato importante para que os irmãos entendam que Corinto, depois de Atenas, era um polo, era um dos maiores centros da filosofia do seu tempo. Havia muitos filósofos itinerantes, o que a Bíblia vai chamar de filósofos sofistas, ou seja, sofismar era o mesmo que tapear, iludir, enganar, ocultar a verdade sobre algo. Entre tantos inimigos poderosos que Paulo tinha no seu ministério, Paulo tinha em Corinto, sejam espíritos malignos, o pecado e a depravação moral. Paulo também tinha os judaizantes, os falsos profetas, e Paulo tem também inimigos atrozes, que eram os filósofos sofistas, e eram eles, pois, que deturpavam a mensagem do Evangelho que Paulo pregava e ensinavam com discursos vazios, humanistas, envenenando e desconstruindo o que Paulo pregava através do Evangelho. Esta é a grande realidade que Paulo vivia na cidade de Corinto. Você vai perceber, por exemplo, por mais de uma vez, quando Paulo vai dizer assim, nas cartas, na primeira e na segunda carta, quando ele vai dizer assim: quando eu vim ter com vocês, eu não vim a vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana. Paulo está dizendo, fazendo um contraste da mensagem do Evangelho, que era o poder de Deus, com a filosofia de Corinto. O que os filósofos faziam era exatamente desfalar, desfazer, desconstruir tudo que Paulo pregava. Eram filósofos que ficavam nas praças, eram filósofos que iam nas casas, principalmente dos cristãos, para distorcer o que Paulo pregava. O tema da nossa campanha é livre das más influências. Os irmãos terem uma ideia, o que significa a palavra influência? A palavra influência significa causar uma ação, um efeito, um resultado em outra coisa ou pessoa. Influência é exatamente isso, é causar um efeito, uma ação, um resultado em outra pessoa. E uma palavra sinônima de influência é importância. A grande pergunta para nós aqui nesta noite, meus amados irmãos, é: a quem nós temos ouvido? Ou melhor, quem tem nos influenciado? A quem temos ouvido, dedicamos a nossa atenção. A quem nos influencia, devotamos toda a nossa importância. E eu vou repetir para os irmãos entenderem. A quem nós temos dado ouvidos, dedicamos a essas pessoas a nossa atenção. A
a quem nos influencia, nós devotamos toda a nossa importância. No mundo físico, no mundo espiritual, no mundo metafísico, há várias vozes que querem ensinar a igreja de Cristo como ser a igreja de Cristo. O que nós estamos vivendo hoje, nesse tempo digital, são vozes. Vozes que vêm do mundo digital, vozes que vêm do mundo espiritual, vozes que vêm das mais variadas frentes, das mais variadas direções contra a igreja. E o tema é muito importante e é pertinente para o tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos percebendo pessoas, famílias, igrejas sendo influenciadas por pessoas, por conteúdos, por conhecimentos que não são fontes que veio do trono de Deus. Hoje nossos filhos estão com os celulares nas mãos. Hoje as redes sociais se multiplicam. A cada dia que passa uma rede social nova. E nós, seres humanos, homens maduros, uns mais, outros menos, mas principalmente nossos jovens, nossos adolescentes e nossas crianças, querem estar em todas as redes sociais, TikTok, Quai, Instagram, Facebook, recebendo, ouvindo, assistindo pessoas das mais variadas vertentes, das mais variadas crenças ou não, que têm procurado influenciar. E a pergunta que eu fiz é: a quem nós temos ouvido? A quem nós temos devotado a nossa atenção? A quem tem nos influenciado? A quem nós temos devotado a nossa importância quando paramos para ouvir e ser influenciados? Os irmãos têm uma ideia? Há tantas vozes no mundo que nós vivemos. Por exemplo, muitos dos influencers do YouTube, Instagram, Facebook, TikTok têm procurado ensinar nossos filhos. Muitos influenciar de maneira negativa. Muitos filósofos, sociólogos e antropólogos, com suas visões humanistas e meramente históricas sobre a Bíblia, têm tentado influenciar principalmente os jovens que estão nas universidades. Muitos artistas e esportistas, com suas teorias vazias sobre a vida cristã, artistas de televisão, que têm falado sobre Bíblia, pessoas que não têm compromisso com Deus, que não têm o Espírito Santo, que não conhecem 3 versículos de cor, têm tentado ensinar, têm empenhado em influenciar e falar para a igreja de Cristo como ser igreja. A cultura pós-moderna que prega a desconstrução de tudo que vem de Deus, como a fé, a moralidade, a família, sexualidade. A cultura pós-moderna quer nos ensinar, ou quer ensinar a igreja a ser igreja. Muitos políticos e o próprio Estado, que querem, através das leis, e muitas delas absurdas, querem nos ensinar como conduzir a nossa fé e a nossa família. Os falsos profetas, e eles estão aí nas redes sociais, fazendo lives, pedindo pix, e tomara que não tenha ninguém aqui que tenha feito um pix para esses falsos profetas, os profetas das lives, os profetas que falam aleatoriamente, né? E muita gente que precisando de um consolo, precisando de uma resposta, né? E às vezes entra numa rede social e tem lá uma pessoa falando, né? Obviamente que tem pessoas sérias na internet, em lives, pregando o evangelho. Isso aqui eu estou falando dos falsos profetas, que estão pregando, que estão ensinando as suas heresias, disseminadas principalmente pelas redes sociais. Essas pessoas querem nos ensinar como ser igreja. Muitas empresas cinematográficas que através dos filmes, séries, desenhos, têm deturpado e ridicularizado a fé cristã. As Netflix da vida, né? Esses canais de streaming que nas suas séries, nos seus filmes, nos seus desenhos,
tem ensinado pornografia, tem sexualizado as nossas crianças. São vozes, são frentes que estão gritando, que estão falando, que estão ensinando, que estão disseminando suas informações deturpadas da palavra de Deus. E por último, o próprio Satanás, que utiliza os influencers, muitos dos influencers, não todos, que utiliza os filósofos, os sociólogos, os antropólogos, que utiliza muitos artistas, muitos esportistas, que utiliza a cultura, que utiliza os políticos, que utiliza o Estado, que utiliza os profetas, o próprio Satanás, que tem utilizado todos eles, acima citados, para produzirem vozes com poder de influenciar, para distorcer o Evangelho e levar milhares de pessoas ao inferno. O que o diabo está fazendo? O diabo está falando. As vozes malignas estão sendo ecoadas. E muitas das vezes nós temos parado para ouvir o que Satanás tem a dizer. O tema desta campanha, repito, é livres das más influências. Em Gálatas capítulo de número 1, versículo 8, Paulo vai dizer pelo Espírito assim: mas ainda que nós mesmos, como um anjo do céu, vos anuncie ou vos fale um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, este evangelho seja maldito. Se um anjo do céu, ou nós mesmos, vos fale, vos anuncie um outro evangelho, esse evangelho seja maldito. No capítulo 15 desta primeira carta que Paulo escreve, Paulo vai ensinar uma doutrina que estava sendo corrompida e adulterada pelos falsos profetas, pelos judaizantes e pelos filósofos sofistas de Corinto, onde alguns crentes daquela igreja estavam convencidos e influenciados por estas vozes que não havia ressurreição dos mortos e muito menos a de Cristo. Quando você lê o capítulo 15, Paulo vai fazer uma defesa da doutrina da ressurreição de Cristo. E Paulo, no versículo 12 do capítulo 15 da primeira carta, vai dizer assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Como assim tinha crente naquela igreja, uma igreja agraciada pelos dons, mas tinha ali entre os crentes pessoas, e Paulo pregando durante 1 ano e meio sobre o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, e agora Paulo fica sabendo que havia alguns crentes que haviam sido influenciados por agentes de Satanás, dizendo que Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, e por isso aqueles que morreram em Cristo também não haveriam de ressuscitar. Essa é a questão. Paulo faz a defesa desta doutrina extraordinária. Ele vai defender esta doutrina fundamental da fé cristã. E a grande pergunta, mais uma vez, eu faço para todos nós que estamos aqui: a quem nós temos ouvido? Quais são as vozes que nós temos escutado? Se eu dedico a minha atenção, isso é um grande problema para as vozes que não emanam do trono de Deus. A igreja precisa entender, e nós vamos ver aqui em seguida, de que os nossos ouvidos de Jessé precisam estar direcionados para o trono de Deus. A quem você, a quem eu, a quem nós temos escutado? Quando na intimidade do nosso lar, com o nosso celular na mão, longe do pastor, longe do obreiro, longe da irmã do círculo de oração, da profeta ou do profeta de Deus, ali, rolando a tela do nosso celular ou na frente de um computador, quem nós estamos assistindo? Quem nós estamos ouvindo? Porque se devotamos a nossa atenção
nós assistimos e ouvimos, nós corremos um grave risco de ser influenciado por aquilo. E se aquilo que nós estamos ouvindo e não vem da parte de Deus, se nós não tomarmos cuidado, aquilo pode nos influenciar. E esses dias vendo um pastor falando exatamente isso, pastor Paulo Júnior, que o diabo quer as nossas crianças. Satanás não pode atentar talvez contra a sua vida, porque você já é de meia idade, já tem 30, já tem 40, igual eu, 50 anos. Mas o diabo quer são as próximas gerações. Ele quer os nossos jovens. O diabo quer os nossos adolescentes. O diabo quer as nossas crianças. Crianças de 2, 3 anos sabem mexer muito mais no celular do que nós. São chamados de geração alfa. São nativos digitais. E não é somente um fato, isso é obviamente prejudicial, não é um fato de a criança, da mamãe colocar ali um vídeo cristão ou colocar um joguinho para a criança. Mas o que o diabo quer é aliciar, é viciar, é trazer esta criança para uma dependência tal da tecnologia, da tela, a ponto de que a criança, o jovem, o adolescente e até adultos, que se o celular estragar e ele ficar na assistência técnica por um dia, a gente tem crise de abstinência de rede social. É uma droga. E o que o diabo quer? O diabo quer os nossos jovens. Eles ficam, se deixar, de manhã, de tarde, de noite, e se não mandar dormir, passa a madrugada, rolando a tela. Rolando. Aí tem um momento que você rola a tela, acaba as postagens. Aí você rola de novo, assiste de novo. Fica ali. Rolando a tela. De repente para com o vídeo. O algoritmo entende as nossas preferências. Se qualquer criança, jovem, adolescente ou adulto, não importa, parou num vídeo e viu uma mulher vestida de maneira inadequada, e curiosamente ele para e clica naquele vídeo, acessa aquele vídeo, o algoritmo entende a preferência daquela pessoa, e a partir daquele momento, toda vez que ele rolar a tela, vai aparecer conteúdos que têm conexão com aquele vídeo, a pornografia. Não sei se vocês já perceberam que você fala assim, está precisando de comprar uma máquina de lavar roupa. Aí você abre o Instagram, parece um monte de propaganda de máquina de lavar roupa. Já viu isso? O que é aquilo? São os algoritmos. Só que por trás disso, demonizando a rede social, por trás disso, existem os atalaias de Satanás. Verdade. Tem muita coisa boa na internet, tem muita coisa boa. Eu tenho TikTok. Tá? Não sei se alguém já procurou. Pastor, só tem pregação. Eu tenho lá no Quai, passa lá, Pastor Alessandro Vasconcelos, só pregação. Eu tenho Instagram, só mensagem. Eu tenho Facebook, só mensagem. Agora escute. Se nós temos que tomar cuidado com as vozes que gritam para nós, que buscam nos aliciar nossos filhos, e nós temos percebido que Satanás, com toda a sua estrutura, tem falado, tem dito, tem proclamado, e muitas vezes nós temos ouvido. E se para nós esta noite é que Deus nos livre e nos dê graça para não sermos influenciados de maneira negativa ou maligna, qual é a voz, ou que voz então eu devo ouvir e ser influenciado por ela? Esta aqui, meus amados irmãos, para a igreja então é algo pesado. Por que é pesado?
Os cultos estruturais da igreja, dois estruturais, são os menos fragmentados da igreja: culto de oração e culto de ensino. Pode ver, congresso, aparece gente. Teve um dia lá na Decebrada, eu cheguei lá, depois de 2, 3 dias que eu estava lá, chegou um, já sei que conhece, não vou dizer o nome, chegou lá, eu achei que ele era um visitante diante de Deus. Eu cheguei, meu pai, isso seja muito bem. Não, pastor, eu sou membro da igreja aqui. Vai. Tem assim, né? Tem uns turistas. Os menos frequentados, culto onde a palavra de Deus é falada. E o culto de oração, onde nós falamos de Deus. Escute. Que voz então eu devo ouvir, e nós devemos ouvir, não somente ouvir, mas ser influenciado por ela. A noiva de Cristo só escuta e é influenciada pela voz do noivo. O corpo de Cristo, que é a igreja, só escuta e é influenciado pela voz do cabeça da igreja, que é Cristo. Os filhos do reino só escutam e são influenciados pela voz do Pai, que é Deus. E os servos de Deus só escutam e são influenciados pela voz do Senhor Deus. Qual é a voz que nós temos que ouvir? A voz de Deus. Aleluia, Deus. Qual é a voz que nós temos que atentar? Inclinar os nossos ouvidos, atentar o nosso coração, dispor o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Bendito é o Senhor. Qual é a voz que eu tenho que escutar para ser influenciado de maneira abençoada, de maneira divina? A voz de Deus. Qual voz eu preciso ouvir para ser abençoado? A voz do Evangelho, a voz da palavra, aquilo que é gritando no púlpito desta igreja para a igreja. A palavra de Deus, a voz de Deus, o grito de Deus, a proclamação de Cristo e o Cristo ressuscitado na igreja. Essa é a voz. Paulo vai dizer: o que aconteceu que vocês agora não acreditam mais que Cristo ressuscitou? Quem disse isso para vocês? Quem é que disse para vocês? Eu preguei 1 ano e meio dizendo: Cristo ressuscitou, Ele está vivo. O Cristo que eu prego é um Cristo vivo, porque Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E agora alguns de vocês estão dizendo: não existe ressurreição. Quem é que disse isso para vocês? E não somente teve pessoas que disseram, mas o que essas pessoas disseram foi tão danoso, foi tão maligno, que conseguiu influenciar alguns irmãos da igreja de Corinto. Qual voz nós temos escutado? Eu finalizo aqui a minha participação com 3 textos. O primeiro texto está em Êxodo capítulo 19, versículos 3 a 6, que diz assim: para os irmãos terem uma ideia, o quão é importante a voz de Deus, e não somente ouvir por ouvir, mas ouvir e atentar, mas ouvir e se quebrantar, não somente ouvir, mas praticar a palavra de Deus. Escute, Êxodo capítulo 19, se você quiser abrir, abra a sua Bíblia. A condição de Deus para Israel ser abençoado como seu povo está condicionado a ouvir as palavras de Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 3 até o 6 diz assim: e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, escute, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel o seguinte: vós tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Olha que interessante.
Agora, pois, se diligentemente o quê? Se diligentemente o quê? Ouvires a minha voz e guardar o meu conserto. Se você de maneira cuidadosa ouvir a minha voz e ser influenciado por ela, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis e alabaçai idioma, e vós sereis reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que farás aos filhos de Israel. A condição para que Israel fosse povo santo, nação adquirida, povo eleito e sacerdócio real, estava. A condição era esta: vocês ouvirão as minhas palavras e serão influenciados por ela. Não é ser da Assembleia de Deus, é ser igreja de Cristo. Não é ser pastor, é ser igreja de Cristo. Não é um dom espiritual, é ser igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo? É aquela que ouve a palavra, é aquela que guarda a palavra, é aquela que pratica a palavra, é aquele que é influenciado pela palavra. Para ser povo de Deus, Deus diz: diga para eles, Moisés, tem que ouvir as minhas palavras. Tem uma voz só que fala. A igreja é a voz do Todo-Poderoso, que está neste Rebassaio, que está neste Xéria, Rebassaio Choma, gritando para nós aqui nesta noite: atente para ouvir as minhas palavras, aplique as minhas palavras, guarde as minhas palavras e seja transformado pelo poder da minha palavra. Paulo diz: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação, para a transformação, para a mudança de vida, para uma nova natureza, para uma nova identidade, para uma nova vida na presença de Deus. O segundo texto, Jesus afirma que suas ovelhas são aquelas que ouvem a voz do bom pastor e são influenciados por ela. João capítulo 10, versículo 11. Se você quiser abrir isso aqui, enquanto eu bebo a água nessa taça top das galáxias, nós vamos ler. Aleluia. Evangelho de Jesus que escreveu João capítulo 10, os 5 primeiros versículos. Diz assim: são palavras de Jesus. Eu falei no Antigo Testamento e vou falar do Antigo Novo. Diz assim: na verdade, Deus está nesse lugar. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Por quê? Porque conhecem a sua voz. Aleluia! Deus maravilhoso. O pastor vai à frente e as ovelhas vai atrás, ou vão atrás. Por quê? Porque conhece a voz de comando. Porque sabe identificar o que são vozes do maligno e o que é a voz do bom pastor. As ovelhas de Cristo priorizam, dão importância à voz do bom pastor, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Ovelha de Jesus
só conhece uma voz, a do bom pastor. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso, amém? Aleluia. Glória a Deus. Esta é a voz. Esta é a voz que influencia a igreja. A gente estava vindo, no carro falando exatamente sobre isso. A ovelha que tem tato, que tem sensibilidade com a voz do pastor. Essa ovelha é uma ovelha que trabalha, não tem tempo de arrumar problema na igreja, de tirar o sono do pastor, de fazer o pastor ficar com a cabeça branca. Não. A ovelha que é influenciada pela voz do seu pastor, ela é uma ovelha obediente. Ela segue o pastor. Se o pastor disse, vamos para aqui, o pastor vai na frente e as ovelhas, vai atrás. Aleluia. E Deus fala, agora nós vamos para a direita. E as ovelhas vão para onde? Para a direita. Agora nós vamos para a esquerda. E as ovelhas influenciadas, porque conhecem a voz do bom pastor, e é uma voz abençoada, poderosa e abençoadora. O que elas fazem? Elas são influenciadas. Elas descansam no poder e na firmeza da palavra do bom pastor. Elas escutam a sua voz, escutam o seu comando, escutam os seus mandamentos, e elas se submetem à voz de Deus, à voz do Senhor, à palavra de Deus. Por isso elas seguem o pastor. Aleluia. Por último, Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Aleluia. Abre sua Bíblia. É o último texto. Aleluia, Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 6. Glória a Deus. Esse texto faz todo sentido, sempre fez, faz todo sentido para nós nessa campanha. Que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que? O que o Espírito, não é maiúsculo, diz, fala à igreja. Aleluia. Se nós queremos ser livres, meus amados irmãos, das más influências, pelo menos para esta noite, eu não sei o que os outros vão pregar, e obviamente o Espírito do Senhor vai direcioná-los a uma pegada nova, diferente, nova, diferente. Mas para hoje é isso, o que o Senhor quer de nós. Que voz nós temos dado importância? A quem nós temos escutado? A quem nós temos devotado a nossa atenção e a nossa importância? Tem muito crente morto na fé por causa de rede social. Tem famílias sendo destruídas por causa de rede social. Tem ministérios sendo destruídos por causa de vozes, de influências do maligno. Esses dias, foi hoje, minha esposa, uma pessoa, não vou dizer o nome, também se falar dos irmãos, não sabia quem é. Essa pessoa, ela já teve lá no Decebrais. Depois, se me lembrar, eu vou te falar quem é. Chegou um dia lá no retiro na Decebrais, pega com a mulher usada nos dons. Usada. Esses dias agora, postou na sua rede social, com aquele turbante da Umbanda, e se converteu a Umbanda. Mas é a mesma pessoa que ouvia a voz de Deus e agora não escuta mais a voz de Deus. E se está onde está, e a decisão dela, que nós respeitamos, obviamente, mesmo não concordamos, mas respeitamos, ela fora influenciada por aquilo que ela ouviu. E eu quero nesse momento, com permissão do nosso amado irmão, nós fiquemos de pé e eu quero convidar você a vir aqui à frente para nós fazermos uma oração. Aleluia, Deus. Se você quer receber uma oração, vem aqui à frente. Se o Espírito do Senhor